Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, tudo bem com todos? Estamos aqui para mais um programa O Espiritismo em Nossas Vidas. E no programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto da consciência. Porque veja, nossa psique ela é muito profunda. Nós temos o consciente, o inconsciente primeiro, o inconsciente profundo, de acordo com a visão de Jung. E existe um contexto que é o despertar da consciência, ou seja, eu vivo apenas para o mundo físico, para satisfazer as minhas necessidades primeiras, ou eu vivo procurando caminhos melhores, mudanças interiores para ser mais feliz, para reconhecer melhor o mundo que está à minha volta. Então preparamos um bate-papo chamado O Despertar da Consciência. Pois é, Jesus como modelo e o Espiritismo como caminho de consciência, reforma íntima e amor. Não adianta, qualquer coisa que nós vamos falar no Espiritismo, contrário a alguns espíritos que a gente vê nas redes sociais, Jesus é fundamental para o trabalho espiritual, para o contexto espiritual. Não tem como separar Espiritismo de Jesus. Há uns companheiros aí das redes sociais que combatem isso, acham que Jesus, esse lado religioso, isso tem que ser expurgado e que o Espiritismo é uma ciência e tudo. Não tem a menor dúvida que o Espiritismo é uma ciência. Mas Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é importante que a gente discuta um pouquinho sobre a consciência, como é que você percebe o mundo. Joana de Ângeles nos ensina 5 níveis de consciência. É muito interessante a gente conhecê-lo. O primeiro nível, consciência de sono sem sonhos. É o ser humano que está preocupado só com o mundo físico, com o dia a dia, satisfazer suas paixões, comer, beber, dormir, fazer sexo, trabalhar, comer, beber, dormir, fazer sexo, trabalhar. A preocupação de vida dele é essa. Isso está errado? Não, não é que está errado, mas a vida não é só isso. Existem mais coisas que nós precisamos para desenvolver os nossos potenciais, toda a nossa estrutura. Com o passar do tempo, uma criatura dessa, que no mundo de hoje está cheio ainda, consciência de sono sem sonhos, simplesmente vive. Há aquela consciência de sono com sonhos. É um termo que a Joana usa. Quem é Joana? Joana era o espírito protetor do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ela deixou uma obra magnífica que a gente chama popularmente de A Psicologia Espírita. São, acho que 16 obras, não me lembro, 15 ou 16 obras, em que ela faz um estudo profundo da psique humana numa visão espiritual espírita. E ela vai falar do sono com sonhos, ou seja, aquela pessoa que vive a vida tradicional sem pensar em nada mais, mas já começa a ter alguns flashes, já começa a se dedicar para uma religião, já começa a se preocupar com uma coisa ou outra, além do simplesmente comer, beber e dormir. Ele já começa a ter uma visão mais, começa a questionar a vida. Por que isso? Por que aquilo outro? Passado o tempo, talvez passado encarnações, ele vai ter a consciência de sono acordado, que é a identificação. O que a Joana quer dizer com isso? É mais ou menos onde muitas pessoas já estão. É aquela pessoa que vive a vida, claro, normal, mas ela já se identifica como um ser imortal, filho de Deus. Já começa a se identificar da necessidade de ajudar o próximo. Ele já começa a se dedicar a um trabalho de ajuda ao próximo, de colaborar com um grupo para ajudar pessoas.
ele já passa a ter uma outra visão de vida. E se você analisar friamente, você vai ver que existem muitas pessoas, no primeiro item, sono sem sonhos, segundo item, sono com sonhos, e esse terceiro item que é o sono acordado. Muito bem, o sono acordado é, repito, as pessoas que estão começando a despertar uma consciência de coletividade, já estamos a despertar uma consciência de vida transcendental e tudo mais. Aí nós vamos continuar nossa evolução e nós vamos chegar num ponto chamado transcendência do eu. Transcendência do eu? O eu, lembra-se, ego. Não estou dizendo que o ego é errado. O que é errado é o excesso de ego, que nós chamamos de egoísmo. O egoísmo, sim, é prejudicial ao ser humano. O ego é uma estrutura psíquica que todos nós temos que nos identifica como pessoa. E é natural que todos vamos ter o ego, né, que nós temos, ele sempre vai, vamos dizer assim, puxar coisa para nós. Ele sempre vai tentar defender para nós o melhor, mesmo que isso não seja ético, mas ele vai defender. Agora, transcendência do eu é a transcendência do ego. É quando a criatura atinge um patamar que ela enxerga a necessidade de ajudar o próximo com muita profundidade, entregando a sua vida. Eu sei que nos dias de hoje é uma coisa muito estranha que está acontecendo, mas tem muita gente atacando o nosso querido Chico. Quem conheceu o Chico, quem conviveu na época dele, viu que era uma criatura maravilhosa. Mas, infelizmente, ele não está aqui para se defender de pessoas que ficam falando coisas sem sentido sobre ele. Mas ele é um desses que transcendeu o eu. Ele entregou a vida dele para ajudar o próximo. Ele deixou de viver uma vida para se dedicar a escrever os livros que muitos combatem, dizendo que ninguém fez nenhuma checagem. Não precisa fazer checagem, é só olhar o conteúdo do livro, é só olhar o que ele escreveu ali, que é simplesmente magnífico. Bom, enfim, Mahatma Gandhi fez transcendência do eu, ele largou a vida que ele tinha de advogado e tal, para se dedicar à luta para a libertação da Índia. E essa luta não é uma luta armada. Ele venceu sem levantar uma espada, sem dar um tiro. Ele conseguiu libertar a Índia da Inglaterra. É uma coisa fenomenal, um espírito magnífico. E claro, tem as pessoas que falam um monte de bobagem a respeito de Mahatma Gandhi. E nós vamos falar de Divaldo Pereira Franco, outro também que muitos espíritas combatem. E eu às vezes falo nas redes sociais, se você escrever 10% dos livros que Divaldo escreveu, Divaldo só escreveu 250 livros, o Chico só 400 e uns quebrado. Se você escrever 10% dos livros que Divaldo escreveu, talvez você pode começar a falar alguma coisa. Mas, mais importante, se você cuidar das milhares e milhares e milhares, são dezenas de milhares de crianças que ele cuidou e pôs um caminho legal na vida, se você tiver a capacidade de acertar a vida de meia dúzia de criança, aí você pode falar alguma coisa, senão nós não temos como falar de uma pessoa dessa. A transcendência do eu é um despertar de consciência maravilhoso, quando a pessoa doa de corpo e alma para o próximo. E aí o ponto alto da consciência é quando nós tivermos uma consciência cósmica. De todos os seres aqui do planeta, o único que a gente sabe que tem consciência cósmica é o Cristo. Tanto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque o despertar começa quando a vida deixa de ser apenas reação e passa a ser escolha iluminada. Ser espírita é reconhecer Jesus não apenas como referência religiosa, mas como roteiro vivo de transformação interior. Que é isso que é o despertar de consciência. É entender qual o nosso papel na vida, é entender a transcendência da vida, é entender o fator primordial de o que é Deus. Os livros do Espírito explicam o que é Deus. Na primeira pergunta,
E falando de Livro dos Espíritos, agora apareceu na internet o Livro dos Espíritos 2. Pessoas que se dizem enviados de Kardec e um monte de coisa assim, como também já lançaram o Evangelho, a reformulação do Evangelho segundo o Espiritismo, porque na visão dessas pessoas, Kardec era racista, então precisa ser feito um novo livro. Infelizmente, os ataques ao Espiritismo acontecem de dentro do Espiritismo, ou de dentro do grupo espírita. Os espíritas que estão se incumbindo de destruir o Espiritismo. O Chico falou isso uma vez, há muito tempo atrás, quando falaram para ele, ai Chico, os nossos irmãos protestantes, protestante, para quem não sabe, é o crente, né, das igrejas evangélicas. Hoje se fala evangélico, né? Era protestante. Os protestantes estão tentando destruir o Espiritismo. Aí Chico falou, não, fica calmo, eles não vão conseguir, porque os espíritas vão destruir antes. E é o que está acontecendo. As redes sociais estão servindo para essas pessoas soltarem suas ideias eles falarem o direito deles. Eles acharem que existe um Livro dos Espíritos 2, um segundo Evangelho, e que Chico é isso, que Divaldo é aquilo. É um direito deles falarem. Mas o problema são espíritas que assimilam isso como verdade. Bom, enfim. Carregamos conquistas e tendências que precisam ser educadas. Nós já viemos de outras encarnações e precisamos nesse processo de educação interior. Aí eu escrevi assim, ó, a vida presente reflete uma longa história espiritual. Sim, você não está nessa vida com certos valores morais, intelectuais e tudo mais, do nada. Porque Deus é legal e deu isso para você. Isso não faz sentido. São conquistas que você teve. Os instintos, paixões e valores sensoriais marcaram muitas escolhas. E é verdade. Muitas das nossas escolhas foram feitas por instintos ou por paixões de baixo nível, né? Muitas vezes. Valores sensoriais, outras. A dor e a experiência funcionam como convite ao amadurecimento. De novo, na rede social você vai ver pessoas dizendo, imagina, falam que espírita gosta de sofrer, e que isso tudo que estamos falando aí, que dor é um resgate, isso é besteira, isso aqui. Não é. A dor, olha lá, a dor e a experiência funcionam como convite ao amadurecimento. Na medida em que eu passo uma determinada dor, é uma forma de eu despertar da consciência. Mesmo nos equívocos, a misericórdia divina conduz ao aprendizado. Não tem a menor dúvida. A construção do mundo interior. Joana de Ângeles nos convida a reconhecer os conteúdos profundos do ser, alguns construtivos, outros ainda necessidade de adequação e reparação. Por exemplo, você tem hábitos. Esses hábitos te levam a tendências, a se conduzido daqui para lá. Isso vai gerar valores, e esses valores vão determinar as nossas escolhas. Nada se perde, o erro compreendido pode tornar-se ponto de partida para a renovação. A dor é isso, a dor é apenas uma ferramenta para chacoalhar a gente e acordar a gente. Acordar para quê? Acordar para reconhecer que somos espíritos imortais, que somos filhos de Deus, que estamos na vida para evoluir. Evoluir para quê? Para ser feliz, para ter capacidade de discernimento correto e viver a vida cada vez de forma mais equilibrada, mais proeficiente, ou seja lá o nome que você queira dar. Porque veja, Jesus falou da porta larga e da porta estreita. A porta larga, a porta da perdição, como alguns colocam, são os impulsos, as paixões, as vantagens aparentes. Você sabe com quem você está falando? Sabe aquelas coisas de pessoa, ele se acha, porque ele tem um título, então ele se acha melhor que o outro, porque ele tem um pouquinho mais de dinheiro, então ele deveria ter mais regalias, porque ele tem dinheiro, o outro não tem. Ou em uma série de coisas assim. São famosos prazeres imediatos, as famosas vantagens aparentes. E a partir daí, parece que tudo é muito fácil, mas isso afeta a nossa paz. Porque a partir do momento que eu abuso
dos valores que me foram passados, eu não faço o uso correto, você não vai ter paz interior. É aquela pessoa que ela vive com a cabeça tão quente em função das atitudes, das decisões equivocadas dela, antiéticas e tudo mais, e essas pessoas não têm paz. Se ela tem dinheiro, ela troca de carro todo dia, ela vai usar drogas, ela vai fazer qualquer coisa porque ela não tem paz. E a paz só é obtida para aqueles que vão pela porta estreita. Disciplina, vigilância, renúncia ao mal e perseverança no bem. Exige esforço, e muito esforço, mas liberta você. Sabe, quando você tem ódio de uma pessoa, você carrega nas costas um peso enorme. O dia que você largar disso, você deixa para lá, isso acabou. Para mim, você vê a pessoa, você vê aquela pessoa como vê outra, é a mesma coisa, não tem... Você fica mais leve. Ah, imagina, eu não, eu vou, a coisa toda. Tá, então você continua aí se adoecendo. Cuidado, você pode ganhar doenças perigosas em função desse comportamento mental doentio. O despertar da consciência é a passagem da reação para a responsabilidade. A religião exterior pode perder sua força, mas a religião exterior pode perder sua força quando não reforma o íntimo. Só religião não significa nada. O que nós precisamos é de uma religião que mexa com o nosso íntimo e faça-nos mudar. Se a tua religião, que não é espiritismo, te faz isso, maravilhoso. A outra também te convida a mudanças e você está lutando por isso, maravilhoso. O espiritismo é mais um também que faz isso. O equilíbrio do ser humano nasce da união entre a razão, o ato de pensar, de raciocinar, a lógica, o sentimento que nós temos, o conhecimento que você desenvolve e, acima de tudo, o amor. Esses 4 patamares, quando todos em profundo desenvolvimento, faz com que a pessoa tenha dentro de si uma felicidade, uma serenidade que não tem preço. O espiritismo é a fé raciocinada. O despertar de consciência vai ser justamente a ideia de que entender a existência da reencarnação, da imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos e a lei de causa e efeito. São os pontos, os pilares do espiritismo. Sustenta essa nova fase de viver. Não basta saber que a vida continua, é preciso viver como quem sabe. Isso aqui é uma frase que eu achei na internet, que é um convite à coerência. Quantas e quantas vezes que eu fico extremamente chateado comigo mesmo. Porque, olha, não basta saber que a vida continua. Ah, tá. Mas eu vivo a minha vida pautado no conceito de que a vida continua? Claro que não. Então como é que você acredita que a vida continua? Saber que a vida continua precisa transformar o modo de viver agora. Se continuarmos naquele homem, naquela mulher, naquele ser humano, do sono sem sonhos, não saímos do lugar. Vamos comer, beber, dormir, comer, beber, dormir, comer, beber, dormir, fazer sexo, comer, beber, dormir, comer, beber. E aí? Está errado? De novo, não está errado, mas isso é um pedaço da vida. Nós temos muito mais que isso. Somos seres profundos. Nossa psique é extremamente complexa. Temos muito. Somos, disse Jesus, vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Ele não falou isso para encher a bola de ninguém, não. Ele falou uma coisa real. O problema é que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. E alguém agora quer juntar esse despertar de consciência com a transição da Terra. O mundo de regeneração, que tanto se fala no Espiritismo, vai começar num coração regenerado. E a mudança exterior vai acontecer, que são conflitos, crises, transformações coletivas, que chamam a humanidade ao amadurecimento. E a mudança interior, que é a primeira, paz íntima, honestidade, fraternidade, superação do egoísmo, é que vai construir a nova era. O Divaldo, quando fazia aquele trabalho dele,
Você e a Paz, no final do trabalho tocava uma música chamada Paz pela Paz. Não, era... tem um refrão Paz pela Paz. Desculpa, eu não estou lembrado direito o nome da música, do Nando do Cordel. E o Divaldo dizia, se nós queremos paz, nós temos que começar de nós. É um chavão, eu sei, mas é a realidade. Você não tem como exigir do outro paz. Você tem que primeiro estar em paz. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Como é que você vai perdoar alguém se você não se perdoa? Como é que você pode, então, exigir paz de alguém se você não está em paz? Vamos pensar nisso. Não há mundo regenerado sem consciência regenerada. Ser espírita é assumir um rumo. Frequentar, estudar e servir são meios. Transformar-se é o objetivo. Jesus é o modelo e guia, não apenas uma referência distante, ali, muito próximo de nós. O Espiritismo esclarece, consola e responsabiliza. A prática diária confirma a sinceridade e a fé. Não é fácil. Tá, então, quais são as práticas para eu despertar a consciência? Caridade, servir com amor, perdão, libertar o coração, estudo, clarear a razão, oração, sintonizar com o mais alto, meditação, vigiar o campo mental, isso é fundamental, né? E trabalho no bem, amar em movimento. Quer dizer, o amor em movimento seria melhor, né? Eu achei uma frase que eu coloquei aqui na minha apresentaçãozinha, está escrito assim, mudando o campo mental, modificamos a direção do destino. O destino foi feito para você mudá-lo. Compromisso final. Para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo. Despertar a consciência é aprender a amar com profundidade. Pensar, vigiar e educar, sentir, perdoar e amar, agir, servir e renovar. Jesus é o nosso modelo e objetivo maior. O Espiritismo é o roteiro de esclarecimento, consolação e responsabilidade, como eu coloquei lá atrás, de novo, para que todos nós tenhamos essa consciência de despertar a consciência. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo programa. Fiquem todos na paz do Divino Mestre.